pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente a essa playlist dos exames de laboratório que estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve aí no canal, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as transaminases. O que seriam essas transaminases? Vamos entender nessa aula. Então vamos lá. Transaminases. Nós falamos um pouquinho dela no vídeo passado. O que a gente viu sobre essa transaminase? Que ela vai estar presente no fígado, porém ela não vai nos ajudar em um exame, em um diagnóstico, a saber se o fígado está funcionando bem ou não. Então lembre-se, transaminase nunca vai falar sobre a funcionalidade hepática ou uma disfuncionalidade. Então, para que ela serve? As transaminases elas vão nos auxiliar no processo de saber se existe algum dano hepatocelular, se alguma coisa está destruindo esse fígado. Então lembre-se, transaminase não vai nos dizer se o fígado está funcionando bem. Porém, as transaminases vai dizer se existe algo que está danificando esse fígado. Tranquilinho? Agora, quem seriam essas transaminases? Nós podemos citar duas aqui. Podemos citar a ALT e a AST, ou TGP e TGO. Mas vamos por partes. Primeiro vamos falar aí da ALT e a AST. Quem é a ALT? A ALT é a alanina aminotransferase. E a AST seria o aspartato aminotransferase. Então, quando nós falamos dessas transaminases, nós temos essas duas. Nós temos a ALT, a alanina aminotransferase, e a AST, que seria o aspartato aminotransferase. Então vamos falar um pouquinho das duas. Elas são as famosas transaminases. Então, falando primeiro um pouquinho sobre a primeira transaminase, a ALT, a alanina aminotransferase. Essa ALT, a alanina aminotransferase, também pode ser chamada de TGP. É a mesma coisa. A ALT e a TGP são a mesma coisa. E o que quer dizer essa TGP, essa sigla? Seria transaminase glutâmico pirúvico. Lembrando que a ALT e TGP é a mesma coisa, só tem as siglas aí diferentes, tranquilo? É a mesma coisa. E aonde a gente vai encontrar essa ALT e essa TGP? A gente vai encontrar elas nos hepatócitos. Se você não lembra o que é o hepatócito, seria as células que compõem esse fígado. São aquelas célulazinhas pequenininhas, as células funcionais. Então, nós vamos encontrar essa ALT ou essa TGP dentro dos hepatócitos, essas células do nosso fígado. Então, logo você deduz, se existe um dano nessas células, essa ALT será liberada. Então, quando eu tenho uma ALT ou TGP elevada no nosso sangue, a gente já pode desconfiar que alguma coisa está danificando os hepatócitos, as células do fígado. Existe um dano hepatocelular. Agora, quais são os níveis normais dessa ALT ou TGP? Os níveis normais no homem é entre 29 e 33 unidades por litro. Quando nós falamos das mulheres, aí já seria de 19 a 25 unidades por litro. Tranquilo? Então, seria esse o normal. Lembrando que a ALT, a alanina aminotransferase, e a TGP, as transaminases glutâmico pirúvico, são a mesma coisa. Tranquilo? Então, nós falamos da ALT ou TGP. Só que ainda falta outra. Lembra que eu falei? São duas. Nós temos a ALT e a AST. Já falamos da ALT ou TGP. Agora vamos falar da AST.
que é a AST? É o aspartato aminotransferase. Mas ele também pode ter outra sigla, chamada de TGO, que seria transaminase glutâmico oxalacético. Tranquilo? Então, a AST ou TGO é a mesma coisa. E onde a gente vai encontrar esse TGO ou AST? Nós vamos encontrá-los no citoplasma do nosso hepatócito, vamos encontrá-lo nas mitocôndrias do nosso hepatócito e também podemos encontrar em outros órgãos, por exemplo, no tecido cardíaco, no pâncreas, podemos encontrar também em tecido muscular. Então, a gente pode encontrar esse TGO ou AST em outros órgãos além do fígado. Então, a gente sabendo essa informação, a gente pode pensar um pouquinho. Opa, se a AST ela está presente em outros órgãos, se ela está elevada, ela não é tão específica para dizer que existe um dano hepatocelular. Porque lembra que essa AST ou TGO está presente também em outros órgãos. Então, pode ser outros órgãos que estão danificados. Já a ALT, que a gente falou anteriormente, ou TGP, ela está presente somente nos hepatócitos. Então, ela é mais específica para dizer que existe um dano hepatocelular. Então, nós já sabemos quem são essas transaminases. Agora, para que servem elas? Elas nos ajudam, como já falei, a saber se existe algum dano hepatocelular, um dano nessas células do nosso fígado. E claro, como que a gente vai fazer isso? Por meio de relações. Como assim? A gente tem a relação, por exemplo, da AST com a ALT. Que relação seria essa? A gente pode dizer que quando a AST está mais elevada do que a ALT, ali no nível de 200 a 500, a gente pode suspeitar que esse paciente sofre de algum dano hepático por alcoolismo, uma hepatite alcoólica. Então lembre-se, quando eu tenho uma AST mais elevada que a ALT, em nível de 200 a 500, a gente suspeita que esse paciente tem alguma hepatite alcoólica, sofre de algum dano por consumo de álcool. Outro exemplo seria quando a ALT e a AST está em um nível ali maior de 1,5. Isso nos levaria a pensar, uma suspeita, de que esse paciente ele sofre com uma hepatite crônica viral. Então, quando a gente sabe que existe essa relação entre a ALT e a AST em um nível de 1,5 maior, a gente já suspeita que ele tem uma hepatite crônica viral. Agora, se a gente tem uma ALT sobre a AST maior em 10 vezes, ou seja, a ALT está 10 vezes maior que a AST, em alguns casos chega até a 1000, ou seja, bem acima em relação aí entre a ALT e a AST. A ALT bem mais elevada, a gente pode suspeitar que esse paciente sofre de uma hepatite aguda, uma hepatite aguda viral ou até uma hepatite fulminante por uso de algum fármaco. Um exemplo de fármaco que pode ser aí primordial, e a gente vai entender mais à frente nesse vídeo, é o paracetamol, que é dose dependente. Claro, vai depender da dose que você tomou desse fármaco, ele vai causar algum dano hepatocelular. Então, quando a gente vê a ALT bem elevada, ali até 10 vezes, ao ponto de chegar a 1000, nós podemos suspeitar esses dois casos. Ou pode ser uma hepatite aguda viral, pode ser uma hepatite fulminante por uso de algum fármaco, como, por exemplo, o paracetamol. Porém, a gente falou aqui da relação ALT com a AST, as nossas duas transaminases. Porém, a gente pode fazer uma relação das transaminases com outra substância. Por exemplo, se a gente relacionar a ALT com a fosfatase alcalina. Isso vai nos auxiliar a diagnosticar, aí, a chegar a algum ponto que existe dano nesse fígado por uso de algum medicamento, de alguma droga.
Claro, como que a gente faz isso? Por relação, a gente pega a LT e compara com essa fosfatase alcalina. Se a gente vê que existe uma relação entre a LT e essa nossa fosfatase alcalina tendo um número maior que 5, aí a gente chega à conclusão que ele tem uma suspeita de dano hepatocelular. Então, repetindo para não restar dúvidas, quando a gente relaciona a ALT com a fosfatase alcalina, isso pode nos auxiliar a saber se existe algum dano hepático por uso de algum fármaco. E essa relação, por exemplo, quando a gente tem a ALT sobre essa fosfatase alcalina com um resultado maior que 5, nós temos uma suspeita de um dano hepatocelular. Agora, existem outras enfermidades que podem levar essas transaminases. E que enfermidades seriam essas? Um hipertiroidismo pode levar a esse problema, hemólises, pode ocorrer também por uma macro-AST, também por obesidade, aquele paciente acima do peso pode ter essas transaminases elevadas. Então, outras enfermidades podem levar a esse aumento das transaminases. Não quer dizer que sempre que tiver algum dano hepático, é só quando tiver dano hepático que vai ter elevação das transaminases. Outras enfermidades, como hipotiroidismo, obesidade, macro-AST e as hemólises, pode sim elevar essas transaminases. E claro, como eu já falei, alguns fármacos, algumas drogas, elas podem induzir a elevação dessas transaminases. Por exemplo, a eritromicina. Claro, eu não vou falar todos aqui, porque são muitos que podem causar isso, essa elevação das transaminases. Mas a eritromicina pode sim elevar essas transaminases, sem que exista aí um dano hepático evidente, um dano hepático, uma lesão hepática grave. Então, a eritromicina sim pode elevar. Agora, pode existir uma elevação das transaminases por uso de fármaco de forma que leve a um dano agudo nesse fígado. E aí a gente já citou, por exemplo, o paracetamol. Quando, claro, ele é dose dependente, vai depender da dose que essa pessoa vai utilizar. E até em casos aí onde pessoas que querem, né, tirar a própria vida acabam ingerindo excesso de paracetamol para que ocorra esse dano hepático de forma aguda, uma hepatite aguda aí por um uso de fármacos de forma indevida. Então, o paracetamol pode sim levar a esse dano agudo sobre o nosso fígado. E por último ainda a amoxicilina, um exemplo que pode levar a uma hepatite crônica. Um uso aí indiscriminado desse fármaco pode sim levar a um dano, uma lesão hepática. Agora, da mesma forma que existem fármacos que são capazes de elevar as transaminases, existem outros que são capazes de diminuir a concentração dela no nosso organismo. Por exemplo, quando um paciente faz hemodiálise, a AST é a primeira ali que vai estar sendo diminuída. Essas transaminases podem diminuir em caso de hemodiálise ou uso também de isoniazida. Porém, após o fim dessa hemodiálise, claramente os índices de transaminases voltam aos seus níveis normais. Tranquilo? Então, pessoal, com isso a gente faz um pequeno resuminho sobre o que é TGP, TGO, ALT e também a AST, que seriam as nossas transaminases. Então, se eu te ajudei, deixa o joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?